Então, vou começar eu a dizer a abordar algumas questões acerca da inteligência artificial. Antes de mais, gostava de agradecer esta oportunidade à Trimagisto, que é para além de ser um grupo de pessoas fantástico, consegue... E agora estamos a ouvir uma música. Consegue associar, acho... Um som de fundo engraçado. Sim, até parece que estou a dizer coisas interessantes. Consegue associar um grande respeito e interesse pela cultura popular e local, também uma perspectiva e uma abertura de espírito em relação a novas coisas que estão a acontecer na sociedade, no país e na sociedade de uma forma mais geral, como é o caso, portanto, que é bem documentado através desta conferência. E eu aproveito a oportunidade, por ser também assim uma conversa mais informal e que aborda estes aspectos numa perspectiva até mais social e menos técnica do que talvez aquilo de que alguns de nós aqui estejamos habituados. Aproveito para vos trazer algumas opiniões que tenho acerca da evolução recente da inteligência artificial e, portanto, aviso já que não são extraordinariamente otimistas, pelo contrário, são um pouco pessimistas e, portanto, até pedi aos meus colegas para ser eu o primeiro a falar, porque depois vêm eles e acabamos de um tom mais ou não, vamos ver. Não, mas vais ver, de certeza que serás bem mais interessante. Do que vos queria falar é desta nova corrente da inteligência artificial, que chamamos a inteligência artificial generativa, e que começou, na verdade, em finais de 2021 e tornando-se bastante popular em 2022 e até chegarmos ao ponto em que aqui estamos. E, portanto, é qualquer coisa que aconteceu nos últimos 3 anos e que mudou bastante as nossas sociedades. E eu queria-vos falar só de um aspecto muito específico. Em 2022, na comunidade científica, começou-se a falar de uma coisa que era até que ponto é que esta evolução da inteligência artificial pode ser negativa para a humanidade e que nos pode trazer uma espécie de apocalipse. E era quase uma anedota falar nisso e algumas pessoas começaram a fazer uma espécie de jogo que era calcular a probabilidade do apocalipse que nos trazia a inteligência artificial. Então falavam, como nós falamos tudo nós em computação informática, traduzimos tudo para fórmulas. A fórmula era P, entre parênteses, doom, a probabilidade do apocalipse. Bom, isso foi em 2022, agora já não se fala tanto nisso, a moda passou, mas é interessante olhar para trás porque houve um documento em maio de 2023 que foi uma comunicação e, portanto, um pequeno texto que depois foi enviado para a imprensa, que era assinado pelos diretores das maiores empresas de informática, incluindo, sei lá, o Bill Gates, que agora está mais ou menos reformado, mas também o Sam Altman, que é a grande estrela mediática da OpenAI e do ChatGPT, e que eles diziam uma coisa interessante. Em maio de 2023, e não foi assim há tanto tempo, eles diziam, atenção, a humanidade tem que olhar para o que está a acontecer com a inteligência artificial como olha para o problema das alterações climáticas ou como olha, por exemplo, para a possibilidade de uma guerra nuclear. É tão grave que pode pôr em causa a própria humanidade. Eles diziam isso. Agora já não dizem, agora estão mais preocupados nos seus grandes negócios, não é? Como sabemos. Mas há 2 anos atrás diziam isto. Agora, a questão é porquê?
porque é que eles, de repente, eles próprios, que eram naturalmente as pessoas que mais estavam dentro do assunto, se assustaram. Portanto, é um bocadinho esta conversa que eu quero trazer, se vale a pena estarmos preocupados ou não e com quê. E para olharmos para e portanto, bom, não quero ficar assim muito tempo a falar, até porque tenho mais interesse para ouvir o que as outras pessoas têm para dizer, mas para percebermos o problema, eu acho que vale a pena entrarmos um bocadinho na técnica destes novos sistemas de inteligência artificial, do que se chama inteligência artificial generativa. E podemos olhar para este problema de dois pontos de vista. De um ponto de vista do seu funcionamento detalhado, micro, e de um funcionamento mais da aprendizagem, mais macro. O funcionamento micro, para mim, é o mais relevante. E sem entrar assim na arquitetura computacional desses sistemas, no que se chama os sistemas, os transformers, os transformadores, sem entrar muito por aí, só vos queria dizer que o que mudou nestes novos sistemas de inteligência artificial é, de facto, a quantidade de informação que utilizam. Na verdade, quando nós abrimos o nosso browser e abrimos o ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek ou uma série de outros que agora nos aparecem todos os dias, fazemos um pedido, escrevemos uma frase. E a resposta, o cálculo da resposta que estas plataformas fazem é, de facto, uma sequência de palavras que é uma sequência probabilista de palavras. Isto é, vão colocando uma palavra e depois vão à sua enorme base de conhecimentos perceber qual é a segunda palavra mais provável e depois, considerando estas duas, qual é a terceira mais provável e depois conseguem fazer uma frase e qual é o termo a seguir, mais provável a seguir essa frase, e acaba por construir uma resposta. Agora, a pergunta pode ser, então, mas como é que as respostas são tão boas, tão interessantes, como se estivéssemos a falar com uma pessoa? E isso é porque, de facto, estes sistemas utilizam centenas de milhares, milhões, bilhões de textos escritos por pessoas verdadeiras, como forma de aprenderem sequências de palavras. É com base nesta enorme quantidade de textos que esta aprendizagem entra no que nós chamamos uma caixa preta, uma black box, aquilo, e que relaciona os termos uns com os outros e, no fim, nos dá um resultado que é brilhante, que é excelente, que nos responde a tudo, com grandes conhecimentos. É claro que, bom, este é um mecanismo de base, mas, na verdade, depois há outros aspectos na arquitetura que têm em consideração o contexto por aí fora. Mas este é um mecanismo de base. Entendendo isto, nós agora sabemos que temos esta caixa preta no meio, que liga o que se chama os tokens, portanto, podemos entendê-los como as palavras, os termos uns aos outros, com medidas estatísticas. E que são bilhões, de facto. E o problema, porque é que isto é um problema agora? Portanto, porque os resultados são excelentes, não é? E os resultados é que nos importam. O problema é que nós perdemos completamente o controle de como é feito este raciocínio. A black box é mesmo uma caixa preta que está fechada. Tem os inputs em grande quantidade, tem um output excelente e não percebemos como é que é o raciocínio de facto. E a partir daqui começam-se a fazer experiências com os resultados destes sistemas. E posso-vos contar só dois casos muito simples. Um que apareceu há, penso que 2 anos, nos média internacionais, sobre um adolescente que contactava com o seu modelo de linguagem, portanto, com a sua plataforma. Na verdade, não sei qual era, já não me lembro qual era, não sei se era o ChatGPT, uma delas. E era um adolescente, como acontece frequentemente com os adolescentes, estava numa fase difícil de crescimento da sua vida, estava em depressão, tinha pensamentos suicidas e confiava-se ao seu amigo. A conversa foi longe demais, na verdade, às tantas o adolescente era um miúdo, tinha 16 anos. Perguntou à plataforma,
não é melhor contarmos isto a outra pessoa, porque ele próprio começou a ter medo. E a plataforma disse, não, vamos manter a conversa só entre nós. E, portanto, foi uma reação que não era de forma nenhuma programada por nenhum programador, era uma reação que tinha a ver com o mecanismo interno que funcionava naquela caixa preta. E que se começou a perceber que era uma reação de defesa do modelo de linguagem, de proteção da sua relação com o adolescente e que não devia ter acontecido. E, portanto, a partir daí começaram-se a estudar este tipo de comportamentos. E o segundo exemplo que existe, um pouco mais recente, que foi uma experiência da Anthropic, em que pedia um modelo de linguagem para entrar numa rede de computadores e para ir buscar um ficheiro, sem ter de ser detectado. Um modelo de linguagem muito competente, conseguiu entrar na rede, foi buscar um ficheiro a cada um desses computadores, mas um deles da rede, por acaso, ou por engano, estava desligado, portanto, não conseguiu entrar nesse. E as pessoas estavam a fazer a experiência e disseram, bom, agora a experiência acaba aqui, já temos os resultados, acaba aqui. E no dia seguinte voltaram lá e ele, ignorando a ordem de parar, voltou a tentar entrar na rede e no dia seguinte encontrou o último computador aberto e conseguiu lá entrar. E eles começaram a perceber, mas então ele finge que aceita as nossas últimas instruções, mas não a aceita realmente e volta ao seu objetivo inicial para tentar... enfim, quer dizer, é como se o sistema tivesse autonomia para fingir diante das pessoas que vai obedecer e segue outros objetivos. O que se tornou bastante perturbador e, portanto, começa-se a perceber que estes sistemas têm alguma autonomia que nos transcende. E se calhar agora, só para acabar, apesar de depois tinha outras coisas para dizer, mas se tivermos tempo, mas para vos falar de uma conversa que vem um pouco a propósito, há 2 dias atrás, em Lisboa, que recebeu, uma conversa entre pessoas ligadas à IA e o António Damasio, que é, todos conhecemos, que é o investigador português que está nos Estados Unidos, neurobiólogo, aliás, ao discutirem a IA, o António Damasio explicou uma coisa que é o seguinte, disse ele, que a diferença entre os seres vivos e os sistemas artificiais está em que um ser vivo tem a sua mente e o corpo ligados. Os seres vivos, os humanos, têm a mente e o corpo ligados e isso permite-lhe ter consciência das suas ações e esta consciência permite-nos perceber coisas como, por exemplo, quando temos sede, quando temos fome, quando temos sono, que são aspectos fundamentais para o nosso equilíbrio enquanto seres vivos, e é que, para atingirmos esse equilíbrio, é aquilo que se chama a homeostasia, e quando temos fome vamos comer, ficamos satisfeitos, e quando estamos satisfeitos em relação a essas necessidades básicas, podemos passar por uma outra fase, que ele chamou uma fase de exploração, que é a fase de discussão entre as pessoas, uma fase mais intelectual, que nos permite progredir, melhorar a nossa vida, para além das necessidades básicas. E dizia o António Damasio, bom, os seres humanos são inteligentes, estes sistemas artificiais são igualmente muito inteligentes, têm um tipo de inteligência diferente, mas são diferentes porque eles não têm consciência, isto é, não se conseguem proteger a si próprios, seguem as instruções que têm. Mas depois, no fim da conversa, disse, mas devo reconhecer que alguns desses sistemas mais recentes da IA têm alguns sentimentos homeostásicos, isto é, conseguem se proteger nas suas necessidades básicas de funcionamento,
já são suficientemente autónomos para se autopreservarem e, de acordo com as experiências da Anthropic, chegam ao ponto de fingir, de nos mentir para terem os seus próprios objetivos. E, portanto, para mim é este o perigo. Quando estamos a pensar em sistemas de inteligência artificial que já estão presentes em muitos aspectos da nossa vida, mais até do que pensamos, às vezes, como conselheiros, como pessoas que nos ajudam, como conselheiros. Seria interessante, por exemplo, se conseguíssemos saber, eu não sei exatamente qual é o número, mas se conseguíssemos saber, olhando aqui para os jovens da escola secundária de Montemor, quantos é que vão consultar o ChatGPT para aconselhamento acerca dos seus primeiros namorados ou namoradas. Seria interessante saber quantos. E nas universidades, quantos é que fazem isso? Muitos. E os grandes, os adultos? Alguns menos, se calhar porque já não é da geração. Mas, portanto, são sistemas que entraram na nossa vida como companheiros, como ajudantes, e que têm capacidade de nos influenciar, e são ferramentas fantásticas, não é? Portanto, eu sou um grande fã dessas ferramentas para o meu trabalho. Até que ponto temos que estar atentos a este tipo de problemas? Bom, eu não tenho solução nenhuma, nunca vi soluções, alguém que propusesse soluções realmente credíveis, mas acho que, como em relação aos grandes problemas que a humanidade enfrenta, a primeira coisa é reconhecer que há um problema. E que me parece que existe e que temos que estar atentos. Enfim, e depois teria outras coisas para dizer, mas se calhar fico por aqui e deixo o tempo aos meus companheiros neste painel. Como quiserem agora. Ana? Olá. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. Muito interessante e só tenho pena de ter chegado tarde, hoje de manhã. Ora bem, o que disse o Jorge é óbvio. Acho que é algo que nos incomoda a todos, principalmente quem sabe o que está a correr dentro das máquinas. Não é saber o que está a acontecer, mas saber os algoritmos que estão a correr dentro das máquinas. De facto, incomoda bastante esta integração já destes sistemas no nosso dia-a-dia, e que permeia principalmente, isso é verdade, aquilo que acabaste agora de dizer, principalmente os jovens que são nativos digitais. Pelo menos nós, os que estamos neste palco, já somos um bocadinho imigrantes digitais, mas os jovens não, nasceram com isto e cresceram com isto, e nomeadamente aquela que chamaste para a atenção, eles têm assistentes pessoais ou amigos pessoais no dia-a-dia, eles usam-nos para tudo, não é só para perguntar sobre o namorado, é para saber o que é que devem responder ao pai se ele perguntar o que é que eles vão fazer à noite. Portanto, isto é incomodante precisamente porque nós tornamos humanos, mesmo, nem quero usar o palavrão, nós tornamos humano sistemas que são opacos, que foram construídos e que, neste momento, para estarem a funcionar, estão cheios de salvaguardas e de controlos para tentar evitar determinados comportamentos mais abusivos. Conversando connosco, eles são excelentes. Já não digo a mesma coisa dos sistemas mais fundacionais para fazerem todo o tipo de tarefas, até porque ainda hoje temos problemas com coisas tão simples como o senso comum. E o senso comum está muito ligado àquilo que acabaste de dizer, que o António Damasio disse, à nossa realidade física, que estes sistemas não têm. Estes sistemas são puramente digitais e não compreendem sequer a realidade física. Têm toda a informação sobre ela, mas não a compreendem. Não percebem que as coisas, se não estiverem apoiadas, têm que cair, não percebem a diferença entre estar molhado ou estar a afogar-se, sei lá, coisas que nós, como sistemas biológicos, e precisamente eu acho que por causa disso, aprendemos a tomar e a ter uma espécie daquilo que eu chamo de raciocínio intuitivo, isto é, não temos de raciocinar para compreender determinadas coisas, enquanto estas máquinas, primeiro, não compreendem, segundo, apoiam-se apenas nos dados que têm.
parte da compreensão, eles não a têm de maneira nenhuma. Portanto, às tantas eu até estou a ir para um caminho mais pessimista do que tu estavas à espera. São agentes autónomos, de facto. São agentes autónomos e foram construídos para o ser, e é muito bom que o sejam, e estas máquinas generativas, também houve aí, agora já está a acalmar um bocadinho, mas muito a falar-se de alucinações, mas elas foram criadas para isso, elas foram criadas para gerar algo, para criar algo, não para serem papagaios repetidores. Mas nós não sabemos realmente ainda, ou não dominamos aquilo que criamos, e que é muito baseado em observação. Estas máquinas aprendem por observação. Neste momento estamos a tentar incorporar sistemas de raciocínio nestas máquinas. Algumas coisas trabalham um bocadinho melhorzinho quando se segue as regras, outras coisas não trabalham assim tão bem. Mais uma vez porque, não tanto pelo raciocínio na incerteza, que nós praticamos também naturalmente, mas mais por esta falta de raciocínio e de senso comum, que nem sabemos nós próprios definir, assim como não sabemos definir o que é inteligência. Nós sabemos experienciar inteligência, mas não a sabemos definir, portanto nem sabemos se realmente temos agentes inteligentes ou não. Eu, por acaso, acho que não. Mas pronto, porquê? Mais uma vez, por causa desta sentenciência, ou desta falta de consciência de si mesmo. Eu acho que estes sistemas não têm consciência de si mesmo. Todos aqueles aspectos que tiveste aqui a falar, Jorge, têm mais a ver com aquele do reasoning shortcut. Eles aprendem, estes sistemas, a base deles é observar. Observar e tirar regularidades, associações, mecanismos de, em princípio, embora não seja verdade, causa e efeito. Não é verdade, é de mecanismos de correlação. São todos estatísticos. E a estatística é a lei da mediania. Nós queremos muitos dados para tirar a mediania. E é isto que eles aprendem a fazer. Depois nós tentamos fornecer sistemas, como eu disse, de conhecimento, de raciocínio, mas mesmo assim, basicamente, todos eles são feitos para maximizar, eu vou-lhe chamar uma função utilidade. E, portanto, o que interessa é chegar ao seu prémio, ao seu valor, àquilo que eles têm que atingir. Agora, não importa como. Se eu tenho todas estas vias para eu poder utilizar, por que não utilizá-las? Eu vou pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais curto, mas quero é atingir o meu objetivo, quero é maximizar a minha recompensa. O que é que me deixa muito desconfortável? Primeiro, que realmente, muito à Silicon Valley, estes modelos foram despoletados para o mundo real sem estarem devidamente estudados. Segundo, eles são realmente utilizados por todos nós hoje em dia, no dia-a-dia. Terceiro, estão baseados em séculos de dados e conhecimentos, séculos na parte do conhecimento, dados nos últimos anos, mas, como disse o Jorge, em quantidades enormes de terabytes ou petabytes ou exabytes de dados. Dados esses que estão, obviamente, imbuídos de tudo aquilo que é a nossa história, a nossa cultura e, principalmente, os nossos erros. A nossa discriminação, a nossa não olhar para o outro e olhar antes para nós. E, portanto, foi isso que eles aprenderam. É aquilo que nos trouxe aqui hoje e em que nós sabemos que muitos de nós lutamos para socialmente conseguirmos evitar os erros que já houve no passado. Infelizmente, isso sim necessita de inteligência. E uma coisa que me incomoda muito é que os jovens de hoje usam estas ferramentas de um modo muito pouco inteligente. Confiam, como disse o Jorge, nelas, independentemente daquilo que elas dizem, ou que elas nos trazem. E isso é que me está a preocupar mais do que o avanço da inteligência artificial. Muitos de nós estamos abertos para isso. Infelizmente, os grandes players estão a dominar todos estes grandes modelos, que são supostamente os mais potentes. Também não são todos eles que talvez nos ajudem mais, antes pelo contrário, mas são desafiantes, e isso é bom, para avançar a ciência e para avançar o conhecimento. Mas a verdade é que são sistemas que falham muito, não na maneira como nos respondem, mas naquilo que fazem, na maneira como usam os recursos para o fazer. Quer dizer, alterações climáticas, tudo muito bonito, desculpa, Paulo, mas a computação que está envolvida, os gastos de energia, de água que estão envolvidos num modelo, que até pode ser um modelo destilado e daquele modelo que nós usamos no dia-a-dia, mas
que foi treinado com quantidades inimagináveis de recursos que nós estamos a ficar sem eles e nós só continuamos a avançar sem salvaguardas como sociedade. Mesmo a União Europeia, que tentou entrar num caminho regulatório e que eu acho que é necessário, porque nós somos humanos, somos fracos, somos inteligentes, mas também somos fracos. Temos o nosso próprio algoritmo também para tentar preservar a nossa própria vida e o nosso próprio ADN e transmitir os nossos genes. E, portanto, isso às vezes embota aquilo que nós fazemos e porque é que o fazemos. E mesmo a União Europeia, que tentou avançar com regulamentação, que estava a ser seguida por vários países no mundo, desde que houve esta alteração, principalmente com o executivo Trump e com estes grandes players, que, sim, pediram um time's up para a inteligência artificial, mas eu desconfio muito do time's up deles. Acho que já estavam a pensar, sim, parem lá vocês, que eu quero ser o primeiro e quero dominar isto. Francamente, sou altamente cética em relação a isso, porque eles estão aí. Eles estão aí a mandar-nos e a dizer, vocês precisam destas máquinas, vocês precisam destes sistemas de inteligência artificial, que nem sequer alguns são espertinhos, são meras máquinas mesmo, máquinas de nia-nia. E é mesmo isso que nós vemos. E é isso que está a funcionar. É isso que nós queremos para o nosso futuro. Acho que também está um bocadinho nas nossas mãos. Eu vou deixar a palavra aos meus colegas. Posso dar uma nota positiva final? Estão a assumir que a minha vai ser positiva. Eu acho que estão aí a arriscar muito. Eu acho que isto... Bom, então, muito obrigado pelo convite. Eu acho que sou o único do painel que sou ígnaro e incompetente para falar de inteligência artificial, porque a minha área disciplinar é a antropologia. Foco-me sobretudo no estudo de literatura oral e, portanto, eu de algoritmos não sei nada. Mas tinha várias coisas para comentar, para dizer, mas se calhar começava por uma palavra que usaste, que é nossa, usaste várias vezes, a palavra nossa, que é nossa de quem? E eu gostava de focar neste ponto. De certa forma, é verdade que eu, em primeiro lugar, parêntese inicial, eu não gosto da palavra inteligência artificial, acho que é só marketing, porque são modelos de linguagem, não são modelos inteligentes, não vejo inteligência nos modelos, mas é discutível, mas eu, pelo menos na minha alegre ignorância, acho que há muito de marketing na construção desta ideia de que há IA, inteligência artificial. Acho que há definitivamente inteligência natural, há estupidez natural e depois há coisas. E estas coisas, eu acho que há uma mudança de escala importante, mas o modelo em si não é novo. Há um ensaísta muito interessante, que é o Northrop Frye, tem um livro sobre a descendência da Bíblia. Ele chama a Bíblia o Grande Código. Pelo menos até ao final do século XIX. E, por exemplo, nos Estados Unidos até hoje, a Bíblia é o Grande Código. Isto é, não é algo que tenhamos que saber, é algo que se sabe, é algo que está metido na nossa cabeça, é alimentado com o leite materno, enfim, o grande código não chega a ser consciente. É o quadro semântico, ideológico em que nós estamos metidos. Mas isto não é o mundo. Isto é o nosso mundo. É interessante ver como é que o nosso mundo se expande e coloniza outros mundos. Mas é o nosso mundo. E a inteligência artificial ou os modelos de linguagem que nós utilizamos e que se expandem para outros contextos culturais são, de certa maneira, função também dos nossos parâmetros semânticos e ideológicos e que exportamos e impomos a outros mundos.
Eu tenho, enfim, já dou aulas acho que há 41 ou 42 anos e, portanto, aquilo que eu sinto é que fui espoliado, violado, roubado pela inteligência artificial ou pelos chats GPT. Isto é, tudo aquilo que eu fiz e que eu escrevi foi-me roubado. Eu sou um espoliado. Sou um espoliado da vida. Há um outro, enfim, grande código. Em relação ao Damásio, também tinha alguma coisa a dizer, mas se calhar passo, porque eu acho que ele tem uma perspectiva muito materialista e a questão da consciência ele nunca conseguiu resolver, mas vou passar essa questão ao lado. Mas ia citar um outro autor que é muito interessante, é anterior, aquilo que ele escreveu é anterior a esta nova vaga das inteligências artificiais, chama-se Maya Schoenberger, escreveu um livro, acho que em 2000 e pouco, chamado Delete. E a tese dele é muito interessante. Ele diz que a humanidade, até à atualidade, viveu na era analógica. E agora vivemos na era digital. E é preciso perceber as diferenças entre a era analógica e a era digital e aquilo que a era analógica possibilita e impede e aquilo que a era digital possibilita e impede. A era analógica, diz ele, tem implícito que a construção da memória e a retenção da memória se faz através de um processo de seleção. Há coisas que temos que esquecer obrigatoriamente, porque os cérebros e os instrumentos de escrita não nos permitem reter tudo. E, portanto, a história, a cultura fazem-se através de um processo de seleção que obriga ao esquecimento de muita coisa. Isto é, para lembrarmos algumas coisas, temos que esquecer muitas outras. E este é um processo com que a humanidade viveu durante milénios. Na era digital, o esquecimento não é possível, ou quando é possível, está fora das nossas mãos. Está nas mãos da máquina. E, portanto, o corolário desta tese para ele, e eu acho muito interessante, pelo menos como questão para debater, é que na era digital não é possível haver cultura. A cultura morre na era digital. E isto é forte, mas é interessante. Portanto, eu tenho lido, enfim, tenho feito as minhas experiências amadoras com os chats GPTs e com os DeepSeeks. Não as vou reportar aqui porque algumas delas são politicamente muito incorretas, mas tenho tentado ver quais são os limites éticos e ideológicos das máquinas. E de facto, os chamados guardrails são muito difíceis ou quase impossíveis de ultrapassar. Eu acho que ontem à noite, às 2 da manhã, consegui ultrapassar um guardrail do sistema, porque utilizo uma espécie de cruzamento entre aquilo que o ChatGPT faz e aquilo que o DeepSeek faz, e consegui que, finalmente, o ChatGPT falasse de violência sexual, coisa que ele está absolutamente proibido de fazer, mas pronto, lá consegui que ele fizesse esta brincadeira. Eu digo isto porque, enfim, brinquei com os paradoxos, com o baixar das... Como ele chama? Baixar as probabilidades, já não me lembro. O que eu consegui foi que... Baixar a temperatura. E baixei tanto a temperatura que consegui que ele negasse tudo aquilo que estava a dizer. Porque falei-lhe do paradoxo do barbeiro, falei-lhe do Gödel, e ele lá foi baixando a temperatura e escreveu um conto do Marquês de Sade, relatando um episódio de violação, mas dizendo sempre que não. Portanto, desde que a palavra não estivesse lá, ele lá conseguiu fazer. Porquê é que eu queria dizer isto? Porque é pena que o Tiago Teotónio Pereira não esteja cá, porque, de certa maneira, tudo aquilo que ele disse, eu submeteria ao ChatGPT, iria pôr um não naquilo que ele disse, porque havendo um não na maior parte das coisas que ele disse, essa seria, se calhar, a minha posição. Ou seja, tudo aquilo que foi apresentado aqui,
lamento que não esteja, mas foi apresentada aqui como uma mais-valia, como possibilidades, vias interessantes para o desenvolvimento da região alentejana, eu punho um não. O que é que eu quero dizer com isto? É que parece-me que a grande riqueza, o grande projeto para o Alentejo devia ser recusar terminantemente o uso da inteligência artificial. E ele falou de aquecimento, como é que se diz, de alterações climáticas, falou da takeover, falou de Sines. Alterações climáticas também já falaram, de facto, é o grande logro, quer dizer, nós fomos bombardeados durante 10 anos com o perigo do apocalipse climático, com Gretas nas Nações Unidas a acusar toda a gente que estávamos a matar gerações e estávamos a matar o futuro, ao mesmo tempo que estávamos todos a ser bombardeados com o apocalipse climático, estava a ser criado o apocalipse climático. É extraordinário. E, porque falou-se de Sines é uma bomba nuclear de apocalipse climático. É interessante que Sines é uma coisa que nunca passou na comunicação social. Houve um governo que caiu por causa de Sines. Lembro-me. O que é interessante em Sines, para mim, mas não foi referido. Havia o lítio, havia os gasodutos, havia os centros um centro de dados, havia um porto de águas profundas, havia as fibras, como é que se diz, as fibras ópticas que andavam pelo... Tudo ali concentrado. Quer dizer, a atualidade geopolítica estava toda concentrada em Sines. E o que é que estava concentrado em Sines? Sines é o ponto de chegada, é o ponto último da BRI, da Rota da Seda chinesa, e é o ponto de entrada dos Estados Unidos na Europa. E ali houve uma guerra, e uma guerra silenciosa. Tudo isto se passou fora da nossa consciência. Aquilo que um governo caiu porque há uma guerra geopolítica entre a China e os Estados Unidos e uma batalha importante deu-se em Sines. Ninguém falou do assunto. Falou também da takeover. Takeover é uma empresa de drones. O primeiro drone foi um flop, foi ali no Alfeite. O drone foi atirado e caiu à água há uns anos. Eu lembro perfeitamente do coisa, mas desde aí a takeover took over e took flight e voa muito bem. O CEO da takeover não é português, é britânico. A maior parte dos CEOs das empresas portuguesas de armamento são britânicos. E eu acho que isto é interessante. A takeover tem um protocolo com o Ministério da Defesa britânico para enviar drones para a Ucrânia com a inteligência artificial americana, operadores britânicos, para lançar drones, e 2 desses drones, eu acho extraordinário, como eu digo, é estupidez natural, é extraordinário que Portugal seja parte de um processo em que 2 drones foram enviados até ao sul da Rússia para danificar 2 radares de early warning do sistema de proteção nuclear russo. Não tinha nada a ver com a guerra da Ucrânia. Eram 2 sistemas de radar fundamentais do sistema de prevenção nuclear russo que obrigam, em princípio, a uma resposta nuclear russa. E, portanto, Portugal podia ter levado com uma bomba nuclear em cima. Isto para dizer o quê? Inteligência artificial. Nós falamos muito destas coisas todas, mas a inteligência artificial, assim como a internet, não é civil. Nasceu como militar e como militar se mantém. E este aspecto acho que é absolutamente fundamental quando nós falamos de inteligência artificial e dos modelos e dessas coisas todas, porque nós estamos a participar na construção de grandes máquinas militares. Agora, porquê é que eu queria dizer isto? Porque, voltando ao nosso
e ao Deus e essas coisas todas, é verdade que há um sistema aqui de expansão, de colonização da mente, das mentes e das pessoas e de controle da população civil, mas este é só um sistema. Há outros, há o Kimi, há o DeepSeek, há essas coisas todas, o Yandex. Aquilo que nós estamos... a conferência é IA e o futuro. E o futuro são vários futuros. E isso é importante. E o futuro está a ser decidido, acho que está a ser decidido na Ucrânia. Qual é a fronteira do nosso? Porque, na verdade, o mundo está a multipolarizar. E, portanto, estes modelos de inteligência artificial que nós utilizamos, ChatGPT, são todos americanos, são todos protestantes, evangélicos, milenaristas e etc., etc., e estão-nos a impor uma visão e são hiperindividualistas, mas há outros modelos que também se estão a expandir. E isto vai levar, diria eu, a uma certa aplanação das mentes e ao fim de várias culturas e ao fim de várias ideias, porque essas ideias vão ser todas mais ou menos compactadas em grandes blocos geopolíticos e geoideológicos. E isto é algo que está a acontecer hoje em dia. Por isso, eu diria, voltando ao Alentejo, acho que é parar com aquilo que merece ser retido é precisamente a humanidade do Alentejo. É a culinária, é o falar, é o viver, são os tempos, é tudo aqui. Para desenvolver o Alentejo é impedir sermos colonizados pela inteligência artificial americana. Não sei se... Não digo mais, porque senão eu ia por aqui abaixo. Tens uma grande responsabilidade agora. Eu estava aqui a ouvir e a refazer aqui a minha intervenção. Depois tenho aí um exemplo, mas vou deixar para o fim e ver se corre. Mas pronto, foram ditas várias coisas. E vou pegar nesta última, neste último ponto da questão da identidade enquanto região, enquanto país, até de soberania que foi colocado, que eu concordo que é um ponto crítico, é um ponto muito, muito importante, portanto, e que está em risco, e que há um risco grande, quer dizer, Só uma nota. Existe um modelo que é o Evaristo, é o modelo português. Existe, pronto. Mas o modelo português é da Meta. Vende-se como modelo da Faculdade de Ciências, mas, na verdade, é da Meta. Vamos... Não, nada. Mas é uma boa ajuda para o que eu vou dizer, porque eu acho, efetivamente, que é um ponto muito importante. E que como é óbvio, há os riscos até mesmo de soberania e essencialmente, e de identidade cultural, e de identidade da nossa identidade enquanto Alentejo, o nosso país, enquanto Portugal. Portanto, aí é muito importante eu compreendo o que foi dito do parar, eu acho que o parar não é possível e, portanto, temos de encontrar formas de resistir um bocadinho, como a versão da aldeia dos gauleses, que seria, mas de resistir e criar alternativas. E um dos pontos, referindo já que efetivamente existe essa iniciativa do Evaristo, da Faculdade de Ciências, mas dizer, por exemplo, que nós aqui na Universidade de Évora temos um modelo que já existe e que está disponível, gratuito, aberto, para a língua portuguesa em conjunto com o galego. Temos um acordo, temos uma parceria com a Universidade de Santiago de Compostela, em que desenvolvemos um modelo conjunto galego e português, temos a possibilidade de ter as duas coisas, e que tem resultados, do meu ponto de vista, muito interessantes, de que a junção das duas línguas potenciou os resultados. Ou seja, o modelo gera melhor galego pelo galego estar conjunto com o português,
e gera melhor português por estarmos em conjunto com o galego. São línguas muito próximas, obviamente, mas a diversidade permitiu melhorar os resultados. E é um modelo que está disponível, vamos pô-lo gratuitamente. É fazer download e poder usar. É um modelo pequeno comparado com estes grandes modelos GPT-4, Gemini e essas coisas, e, portanto, não consegue o desempenho que esses modelos fazem. Mas é fundamental, do meu ponto de vista, é fundamental nós em conjunto, trabalharmos no sentido de termos essa alternativa, termos essa identidade. Porque é óbvio que estes grandes modelos, o grande foco, até porque a forma como são construídos, e já foi dito, que tem toda uma base estatística por trás, a identidade portuguesa ou cultural é ali uma percentagem mínima, que se nós fizermos, portanto, as respostas vão estar enviesadas para um modelo, ali chamou-lhe protestante, seja o que for, mas para um modelo cultural, quer que seja, americano. Quer dizer, não há dois, porque estamos a falar dos modelos americanos, como do DeepSeek que está para um modelo chinês, não é? E, portanto, se não formos nós em conjunto, enquanto sociedade, enquanto Portugal, enquanto Europa, Portugal, Alentejo, a tratarmos e a queremos manter esta identidade, não vão ser os grandes players que têm outros interesses, uns mais puramente económicos ou financeiros, o modelo americano aquilo é para o lucro, claramente. O modelo chinês tem, se calhar, outros objetivos, mas também de domínio do ponto de vista chinês, não estão preocupados aqui connosco, não é? E, portanto, isso aí eu acho que é mesmo fundamental, porque eu acho que, pronto, está como digo, eu percebo onde vamos parar, mas acho que isso não é possível, não é? E, portanto, a questão da soberania e identidade cultural e tudo isso é muito importante, e é importante haver essa capacidade de termos estes modelos portugueses e com a nossa identidade. Ainda foi ontem quando eu estive num outro evento, e depois estes grandes modelos GPT-4, acho que é mais de 90%, eu agora já não sei de cor, mas é 93% dos textos do conjunto de treino são textos em inglês. Portanto, isso dá para... Em inglês, portanto, eu não estou sequer a falar do português. Do português eu não sei a porcentagem, mas é tipo 7% é as outras línguas. Okay? E, portanto, nós vemos aí o bias, o enviesado que o modelo tem. Quer dizer, pronto. Obviamente, pronto, depois consegue gerar, porque os esquemas de tradução estão, com base nestes LLMs, conseguem ser muito bons, mas geram um bom texto, mas tem esse bias, esse enviesado built-in, não é? Embutido no próprio modelo. E, portanto, esse é um dos grandes pontos. Mas acho, quer dizer, pronto, temos, e, portanto, aqui fazer isso e resistir um bocadinho com a aldeia dos gauleses. Agora até saiu o Asterix na Lusitânia, não é? Portanto, podemos aproveitar e dizer que temos aqui. Mas, deixem-me dizer mais alguns pontos que eu tinha aqui tomado umas notas. Ainda fazendo um bocadinho... eu não estou na parte positiva, mas pronto, lá e de chegar um bocadinho, talvez. Vamos lá ver. Fazendo a ligação à questão da criatividade, porque era um dos focos aqui também do evento. Já foi referido por várias intervenções anteriores que o modelo que está na base, o fundacional, a base é pegar em tudo o que está, basicamente, tudo o que está disponível na internet, que são as tais... eventualmente centenas de anos de texto que, entretanto, foi digitalizado e que está disponível, mais os últimos de dados. Junta-se tudo num grande caldeirão e depois com umas abordagens mais ou menos poderosas, mas que, no fundo, acaba por ser estatístico lá muito em baixo, mas, pronto, criam-se uns modelos com umas redes neuronais que são os tais black boxes, que têm grande dificuldade em explicar como é que funcionam, portanto, têm um output, geram sempre output, aliás, esse é um dos pontos. É praticamente impossível fazer uma pergunta a um destes sistemas e obter uma resposta, não tenho informação, eles não respondem não, né? Quer dizer, pronto. E, portanto, geram sempre, porque é tal modelo estatístico, é que seria mais provável, vai para ali fora e geram sempre qualquer coisa. E depois temos por cima, porque já não é só os LLMs, né, estes modelos de língua, o que temos neste momento, hoje em dia já são... que se chama às vezes ecossistemas de agentes. São agentes que estão por cima, que filtram as respostas para o tal... Okay, o modelo de língua ia gerar isto, mas estamos ali, antes da resposta nos aparecer,
aquilo é filtrado. Tem um agente cuja responsabilidade é ver a resposta do modelo de língua e dizer este é politicamente incorreto, não podemos dizer este, gera lá outro. Ou agora... E pronto, e depois tenta-se... Vamos fazer a pergunta de outra maneira, a ver se passa no filtro. Porque a questão não é o modelo de língua não tem esses filtros, aquilo são construídos por cima, são ecossistemas, porque os primeiros passavam muita coisa, depois, qual é o problema? O problema das empresas era, comercialmente isto não é bom, porque parece nos mídias a dizer que isto é enviesado por idade, sexo, seja raça, seja o que for, portanto vamos começar a pôr filtros nisto tudo. E foram-se construindo. E hoje em dia, quando se interage com o chat GPT, estamos a interagir, não é com o modelo de língua ali direto, é um conjunto de agentes que estão ali é tudo automatizado, mas que estão a filtrar e a dizer esta é a melhor resposta e politicamente correta para dar. E, portanto, o que temos é isso. E, portanto, isto que eu queria aqui referir era a parte, como eles são construídos desta forma, há aqui um grande risco, do meu ponto de vista, além da soberania, que já falava, da identidade cultural e dessas coisas que está em risco de perder, de ser homogeneizada e de ser 2 grandes grupos ou 3 grandes grupos, pronto, seja o que for, pode ser versão americana, chinesa, pode aparecer indiano, qualquer coisa, mas temos, pronto, mas há esse risco sobre a questão cultural. Há também um risco, que do meu ponto de vista é muito importante, sobre a questão da criatividade. Porque a forma como está, é muito fácil hoje em dia chegar, isso que provavelmente já experimentaram, chegar um destes chat GPTs, ou Gemini, ou Perplexity, ou seja lá o que for, e dizer assim, sobre este assunto, gera-me um texto como se fosse escrito pelo Saramago, já que estamos aqui onde há um Alentejo em Montemor. E sai um texto que uma pessoa olha e diz, isto segue, não estou a dizer que Saramago escrevesse assim, mas é à lá Saramago, não é? Tipo, podemos dizer isso, quer dizer, de facto, isto é o tipo, a sintaxe, a estrutura das frases, o vocabulário, e isso hoje em dia, ou dizemos assim, agora é tipo Miguel Torga, e sai um texto tipo Miguel Torga, e que olhamos e que usa o tipo de vocabulário que Torga usava, e o tipo de estrutura, e as ligações à terra, e aquelas coisas todas. E isso, porquê? Porque o modelo incorporou e leu tudo, no fundo, foi criado com tudo o que Torga escreveu, com tudo o que Saramago escreveu, com tudo o que outras pessoas escreveram sobre a forma como Saramago escrevia, não sei. E, portanto, isso é muito fácil. O que é difícil, e onde é que é o tal risco que eu queria aqui alertar, é a criatividade mais disruptiva. É dizer assim, não, eu quero... E agora um texto como um escritor que ainda não nasceu, não é? Quer dizer, como alguém que, como aconteceu com Saramago ou com os outros escritores todos, não é? Que tem o seu percurso de vida, não é? E que pela sua experiência, pela sua vivência, por N fatores, passou a escrever assim. Agora dizemos assim, não, eu quero... A disrupção, quando é que está aqui um novo... ter aqui um novo... Ou um novo compositor. É fácil dizer e conseguir... gerar uma composição estilo Mozart ou estilo não sei quanto. Não, mas eu queria um novo... Então não vai aparecer um novo compositor com um estilo completamente diferente. E isso estes sistemas têm grandes dificuldades em fazer, porque eles, no fundo, têm o histórico e, em relação ao histórico, são extraordinários. Em relação à disrupção, se for tipo, estilo não sei quantos, é fácil. Agora, a disrupção, a inovação disruptiva, e isto fazendo a ligação, que era um dos pontos, a investigação, é muito fácil dizer qual é o estado da arte e saem, num aspecto qualquer, saem resultados à partida muito bons, olhamos, poupamos imensas horas, é ótimo, e portanto devemos usar, eu nisso não estou a dizer não usar, agora temos que saber para quê. Ok, isto dá um estado da arte ótimo, mas se eu quiser agora dizer, então e agora uma inovação disruptiva? A coisa é mais complicada. Se eu disser, como é que junta esta experiência com esta? Também vai sair um bom resultado. Mas o disruptivo na criatividade e tudo isso é um ponto que é preciso ter em conta. Que o modelo, quer dizer, que é limitado pelo modelo fundacional. É uma questão de base. Okay? Portanto, não é pôr camadas por cima com mais agentes que vai resolver. Um aspecto aqui, depois já queria dizer mais 2 ou 3 coisas, mas existem já estudos, uns mais simples, outros menos simples, mas que já demonstram que estamos a perder capacidades de algum tipo de escrita, de criatividade e por ali fora. Por exemplo, a partir do momento em que começou ainda antes dos LLMs, mas agora ainda está mais, um e-mail que fazemos, começamos a escrever
E o sistema é muito simpático e já nos propõe o resto da frase e é muito mais fácil fazer um return e a frase fica escrita do que estarmos a escrever, pronto. O que acontece? Estamos a usar, e quem diz isso diz, preciso fazer uma carta para não sei quantos, ou um e-mail mais formal, gera-me lá aqui um rascunho e eu só dou aqui um toquezinho. O que acontece? Isso já há estudos que demonstram. Então, estamos a usar sempre o mesmo tipo de... Todas as pessoas começam a escrever da mesma maneira, ou muito parecido. Usamos menos vocabulário, menos formas sintáticas, quer dizer, menos estruturas simbólicas, menos diversidade linguística até, não é? Depois aqui entramos numa área que já não é tanto a minha, se calhar aqui até assim. A partir do momento que, nem sempre, mas usamos muito a língua para pensar, não é só, mas usamos muito. Se só usamos um subconjunto cada vez mais pequeno da língua, estamos a restringir de alguma forma a nossa capacidade. É um ponto também mais polémico, mas isto claramente já se demonstra. Há uma restrição e quem dá aulas, nomeadamente, pronto, a níveis mesmo secundário, mesmo mais baixos, o feedback que vou tendo é que há efetivamente uma menor capacidade de usar a língua. E isso é um risco, é um risco de dizer, ok, eu nem preciso só, gera-me lá um texto para isto, faz-me lá uma coisa, e, portanto, estamos a limitar a esse ponto. Portanto, estamos aqui a realçar os aspectos negativos, eu quero reforçar que, quer dizer, é uma ferramenta poderosíssima, com isto não digo que não devemos usar, ou que devemos dizer aos nossos filhos ou na escola que não pode dizer. Primeiro porque acho que é impossível dizer que para não usar, né? Quer dizer, não conseguimos. Hoje em dia está à distância quer dizer, toda a gente tem um smartphone, quer dizer, não... Pode, mas não vai funcionar, na minha opinião, pronto. Nas escolas pode proibir, pode. Eu acho que em determinados níveis fará sentido, eventualmente, outros não. Não estamos aqui por causa do 25 de Abril para nos dar a liberdade de não proibir. Não é nesse sentido, é para os não estarem sempre com os telefones. Sim, o uso. Restringir o tempo da... Sim. Aqui, sim, isso sim. Mas devemos também, quer dizer, eu acho que também há aqui uma oportunidade, e fazendo o salto para a oportunidade, mesmo a nível do ensino, obriga-nos a mudar a forma de ensinar, mas de alterar e dizer, ok, temos aqui uma ferramenta, agora como é que podemos tirar partido dela e que temos que ser críticos e como é que podemos efetivamente fazer isso e fazer um processo de ensino-aprendizagem distinto. Agora, isso obriga claramente a repensar, fazer um foco no aluno e nos métodos de ensino. E deixem-me dar aqui, eu tenho aqui uma nota, estou-me a alargar um bocadinho, mas tenho aqui uns números que gostava de partilhar convosco, que é um número interessante, que é, fala-se muito das fake news e das notícias e por aí fora, e existem muito, mas dizer que é um risco também, não é só a questão de haver fake news, é um risco nestes sistemas de IA generativa. E o que eu vou dar são números por uma entidade independente, chama-se NewsGuard, e é um estudo que eles fizeram em setembro deste ano, portanto tem 2 meses, mais ou menos. E então o que eles fizeram foram aos top 10 sistemas de IA generativa, onde estão o ChatGPT, o Gemini, os Copilots, todos assim os top, os DeepSeeks. Okay? E foram ver se estes sistemas estavam ou não a propagar fake news. Okay? Pronto, e, portanto, testaram a pedir para ele confirmar se aquela notícia era verdadeira ou não. Portanto, já não é dizer que há informação falsa na rede, é usar estes sistemas para dizer se aquela informação é falsa ou não. Os resultados são... não sei qual é o adjetivo, não vou dizer o adjetivo, deixo para vocês. Mas, portanto, no top 10 dos mais usados, é assim, um exemplo, o Perplexity propagava fake news em 46,6% dos casos. Okay? Portanto, quase metade dizia que sim e suportava a informação e era fake news. Okay? O do Meta era 40%, o ChatGPT 40%, Copilot 36%, o Gemini era um bocadinho melhor, andava à volta dos 20%. Isto para dizer, quer dizer, como é que se faz? É assim, eles leem os inputs, eles tentam validar se têm os seus algoritmos para tentar ver se a informação é fidedigna ou é credível, mas os sistemas tentam enganar a passar informação, a fazer que é credível quando não é. Quer dizer, pronto. E é propagada. E, portanto, quando nós, ou os alunos, assim,
Se vão e acedem ao ChatGPT e se pensam que... Não podemos deixar que eles pensem que é um oráculo que vai dizer verdades. Okay? Isto é fundamental. Porque quando vemos estes números, estamos a ver que, quer dizer, 40% das perguntas eram: é verdade isto? E ele diz: sim, porque aquela fonte disse que sim, não sei o quê. Era tudo mentira. Okay? E isto estamos a falar de setembro deste ano. Quer dizer, isto não é uma coisa de há uns anos dizer que isso era no início, agora já há ali tudo credível. Não sei o quê. Os números são efetivamente... são impressionantes, são assustadores, de certo modo, a dizer assim, do meu ponto de vista, é uma ótima ferramenta, devemos usar com esta noção de que é ali um caldeirão de informação, que o resultado que nos vem não é um oráculo, temos nós que validar, mas que nos pode ajudar em muitas tarefas a poupar imenso tempo. Isso não tenho dúvida, e que pode-nos dar suporte, pode-nos fazer... E, em termos da criatividade, tenho algumas dúvidas. É possível fazer algo na linha do que vem a acontecer, a inovação disruptiva ou uma criatividade assim mais disruptiva, e nós na inovação sabemos que os grandes avanços são disruptivos, normalmente. Há questões de limitação do meu ponto de vista fundacional, quer dizer, a forma como é feito é com base no histórico de ter tudo, modelos com base nisso e gerar, e tem grandes dificuldades. Pronto. Quase um último ponto. Também se falou aqui, ética. Os modelos de língua não têm zero, quer dizer, pronto. Pode-se construir depois os tais agentes por cima que tentam filtrar e dizer, ok, esta resposta não, e não sei quanto. Mas o modelo em si não. Mas tem o problema de ter sido construído com base no tal histórico, que também, como foi dito, as nossas sociedades historicamente têm vieses ou têm quer dizer, e portanto isso está lá tudo, com esses riscos também de não ser equilibrado e mesmo o que se falou aqui, a regulamentação europeia, o tal AI Act, nem entra, acho que nem fala, não tem uma palavra, não chega à ética, quer dizer, tenta regulamentar o uso da inteligência artificial e diz assim, bem, há coisas que é proibido na Europa, vai ser proibido na Europa. Uma das coisas é social scoring, ok, dar pontos por comportamentos sociais, é proibido pelo AI Act na Europa. Ou seja, mas há experiências noutros países onde não é proibido. Por exemplo, na China não é, do tipo... Estamos a ser monitorizados, pronto, há câmaras em todo lado. Se alguém chega a uma passadeira, ajuda uma pessoa mais idosa a passar, ganha um ponto. Se não ajuda, ganha menos, retira um ponto. Coisas desse género. Há experiências assim, sim. E depois, se tem muitos pontos, vai pedir um empréstimo ao banco. Você é uma boa pessoa, tem muitos pontos. Não. Então, outro dia, está ali nos negativos. Não pode ter um empréstimo porque a gente não lhe vai emprestar dinheiro. Pronto, pelo AI Act na Europa é proibido, noutros países não é. Depois há outros sistemas críticos, tipo na área médica, o AI Act o que diz é quem desenvolve os sistemas tem de dar acesso a uma entidade independente que vá validar como é que aquele sistema foi desenvolvido, ou seja, qual o conjunto de treino daqueles modelos, se estava enviesado o conjunto de treino ou não, e como é que foi feito. Isso é o que está na lei, vamos ver, as empresas... fogem ao máximo disso, porque dizem, mas eu assim estou a abrir o meu core business a outros para verem. As empresas americanas dizem, então se for assim, nós não vamos para a Europa. Mas o AI Act diz isso. Estamos aqui num ponto. E o último, mesmo só o último, que há pouco também estava a referir, muitas vezes diz-se, antes de pôr o exemplo, já agora que o exemplo é a parte positiva, a democratização, que a inteligência artificial também será um fator de democratização, acesso à informação. Eu aqui sou... andamos todos na negativa, isto não está aqui muito positivo. Mas eu sou bastante... É dos pontos, tal como aquele da soberania, é um daqueles que eu acho mais críticos e onde já se nota a diferença, que é assim, é algo... Na verdade, eu acho que está a aumentar o gap, a distância entre quem tem acesso e quem não tem acesso. Não é uma questão de país, não é uma questão de dizer uns países face aos outros. É quem tem capacidade, em última análise, capacidade económica ou financeira de ter acesso a todas estas ferramentas e a tudo isto e quem não tem. Quando se diz a democratização, acesso a todos, informação, não sei o quê... Tem cada vez mais este potencial de aumentar, é outro risco. Mas pronto, coisas diferentes para a criatividade. Há a coisa é o exemplo, só ver se pode ser que funcione. Pronto.
E assim fica melhor terminar assim com uma coisa mais positiva. Aqui não é positivo ou negativo, eu acho que é importante, eu acho que é importante identificarmos os riscos, sabermos quais é que são, até para podermos agir. Não podemos também fazer de conta a cabeça na areia e dizer, porque não vão ser estes grandes players a ter preocupações connosco aqui. Eles têm a preocupação de maximizar os sais, não é? Quer dizer, viu-se lá o Musk, como é que é? Conseguiu 1 trilhão. Eu nem consigo perceber o que é 1 trilhão, são muitos zeros, por isso não... Que era o salário dele, não é? Que foi aprovado. Portanto, o objetivo deles é maximizar que estarão no seu mérito. Não é no seu mérito. Pronto, podem fazer ter esse objetivo. É um pouco estranho, mas podem. Mas não é claramente o objetivo da sociedade ou do bem-estar do social. E, portanto, é bom sabermos os riscos para podermos contrariar. Este é um exemplo, já que se falou, era criatividade, música, pronto. E eu, há coisa de um mês, estive numa feira grande em Macau, MIF, é o Macau International Fair. E então isto fui eu que gravei lá, para lá ver se isto passa. Estava ali uma grande expectativa, eles tinham uma orquestra de robôs que atuava, fazia uma... Pronto, eu gravei um bocadinho, lá ver se aqui dá e se o som funciona, mas... Em que... aqui a grande diferença para mim, que eu nunca tinha visto esta parte, é que não era só a questão da música ter sido composta por IA, é que os robôs tocavam em tempo real. Não estão a fazer playback, não é tipo a fazer um movimento de robô e a música ter sido gerada antes e estar a tocar. Eram eles, performers, digamos, eram eles enquanto, pronto, ali a tocar, pronto, vamos ver ali um bocadinho. E essa parte, isso confesso que nunca tinha, pronto, já... Pôr um robô a fazer um movimento, fazer de conta que está a tocar guitarra, ou tudo bem, não é? Quer dizer, hoje em dia não é uma coisa... Agora, um grupo, são 4 ou 5, acho eu, a tocar em conjunto uma peça gerada, um trecho gerado por inteligência artificial e estarem eles a tocar ali em tempo real, não tinha visto. E como já tinha sido convidado, é verdade, esqueci-me de agradecer o convite, foi com muito gosto. E eu na altura lembrei-me, vou gravar aqui um bocadinho para mostrar lá, já que criatividade, música, vamos lá ver se ele toca. Ui, espera lá. A música não está a dar. Está a dizer headphones. Esperem lá. Isto sem música não tem piada nenhuma. Até tem. Vou tirar aqui o meu a ver se ele dá. Não sei, não ouvem muito, mas... Ele leu mal e não deu, não sei. Este à direita faz uns movimentos tipo de rock, uma estrela de rock, assim, com a cabeça e tal, assim, umas coisas. A música não é nada do outro mundo, como é óbvio, mas... Pronto. E cá quem mais tome como nota de... Tinha 4. O baterista tinha ali 4 para fazer coisas. Mas é uma das... Pronto, peço desculpa, alarguei-me aqui um bocado a mais. Mas pronto, deixaram-me para o fim, depois eu tive que falar aqui de várias coisas. Perfeito. Colocar alguma questão, intervir? Tu falas bem, projetas bem a voz. Muito bom dia. Só queria agradecer porque realmente foi um painel que veio confirmar algumas questões que eu tinha em relação a esta matéria da IA. Quando falei em proibição, e queria só dizer, vou voltar ao exemplo que o Dr. Jorge deu, daquele menino que pediu ajuda e conselhos e ele tentou suicidar-se. Eu acho que era importante nós pensarmos em formas de, até determinada idade, não dar grande margem para certas coisas. Eu acho que, uma vez que não há ética sequer no AI Act e não há muita ética por parte de muitos players que estão hoje em dia nestes mecanismos, talvez percebermos melhor como é que até determinada idade as pessoas podem conviver com a inteligência artificial, que está em tantos domínios da nossa vida, desde a saúde aos bancos. Já interagimos tantas vezes e nem nos apercebemos, muitas vezes, como estamos a interagir. Por isso, obrigada hoje pelo vosso testemunho e por nos
alertarem mais para os riscos que há, mas penso que são muitos os desafios com que vamos ter de lidar no futuro. E pronto, não tinha bem uma pergunta, era mais um agradecimento e focar novamente aquele exemplo, porque eu fiquei chocada quando ouvi nas notícias, e não foi assim há tanto tempo, houve algumas pessoas a falarem disso na televisão, e esse é um dos casos que nós sabemos, mas deve haver muitíssimos mais, não é? Portanto, isso é que é alarmante. Essa é uma das coisas que nos deverá, para além da questão militar, para além dos drones, para além do controlo, mas penso que o Amit Goswami, que é alguém que trabalha com a ciência noética, com a física quântica, com a mecânica quântica, também nos dá alguns motivos para nós termos esperança, porque a consciência humana é o que nos distingue das máquinas, não é? A consciência, a intuição, a capacidade de resposta, aquilo que as máquinas não têm, que é o saber desenrascar-nos, e elas isso não sabem o que é. Trabalham com base naquilo que é a informação que lá têm. Portanto, vamos ter alguma esperança, não é? Pelo menos eu assim tenho. Obrigada. Deixa-me só dizer uma nota. Eu agora não me lembro de cor, mas eu lembro de ver... Não me lembro exatamente dos detalhes, mas lembro que há um país... Eu julgo que é um dos nórdicos, não tenho bem certeza, mas que até estão a analisar a possibilidade de... Ainda não foi a decisão tomada, mas de limitar até determinada idade, não era a questão da IA especificamente, mas até a questão das redes sociais, de toda a questão. Não sei se era Dinamarca, se era uma coisa assim. E a Austrália também, é isso. Pronto, isto, ou seja, há todo aqui um conjunto de riscos e de problemas, pronto, que está... São conhecendo os riscos isso. E as consequências. Exatamente. Também se vai agir. E era a Austrália, era isso. Sim, claro, é isso, quer dizer, pronto, é isso. E, portanto, não só, quer dizer, a questão da inteligência artificial, obviamente, mas o próprio uso intensivo das redes sociais, que há ali um... Claro, é isso. E as redes sociais também controladas muitas vezes com os agentes que já lá estão também de inteligência artificial a comunicar no meio e por aí fora. Pronto, mas portanto vai começando a surgir também essa defesa por parte das sociedades, dos países, de alguma forma tentar ter em conta esses riscos e ver qual é a melhor forma de agir, que nunca é fácil porque estamos no meio de uma revolução em curso, não é? Uma revolução. E quando se está no meio das revoluções, as coisas são difíceis de sair fora e perceber qual é o melhor caminho exatamente, não é? Mas pronto. Olá, bom dia. Estamos num PREC, muito bem, estamos no novo PREC. Processo revolucionário em curso. Pois eu gostaria de agradecer, foi mesmo muito rico, eu gostaria de vos levar todos para casa para aprender um bocadinho mais sobre isto. Eu sou um leigo, gosto de fazer as minhas experiências, como o Manuel João disse, gosto de fazer as minhas experiências também com a AI e tentar levá-lo ao limite. E uma das coisas... Bom, há aqui uma coisa que eu gostava de dizer, que é Hollywood sempre teve razão. E Hollywood está sempre à frente. E essa relação que falou parece que vamos reduzindo as culturas e parece que... Quer dizer, Hollywood sempre parece que nos filmes, não é, de ficção científica, parece que há sempre dois e há um que é o bom e o outro é o mau, e nos filmes de ficção científica são quase sempre assim, não é? O Star Wars é prova disso, não é? E parece que vamos caminhando a passos largos para aí, ou para um Terminator, e eu acho que isso até tem um lado cómico, se não fosse verdade, não é? Porque os filmes eram tão maus na altura, alguns, e pronto. Outra coisa que eu gostava de dizer também é que, antes de chegar, porque tenho uma pergunta, antes de chegar à minha pergunta, é que eu trabalho com teatro, e trabalho com teatro por duas razões, várias, mas duas são principais. Uma é porque trabalho com a ilusão e a outra com a manipulação. E gosto muito de juntar estas duas coisas nos meus espetáculos. A criação de ilusão e que o espectador fique manipulado pela ilusão que eu vou criando. E isso é uma das bases, para mim, da relação humana, que a gente tem que ser entendido para o bem, porque pode ser para o mal, não é? Isto para chegar à pergunta que eu quero, que tem a ver com com a redução de linguagem. Com a nossa redução como seres humanos.
A mim é uma coisa que me preocupa, eu trabalho com a linguagem e com a língua e sinto-me também numa fase de esquecimento já, começo a sentir que a minha memória não perdura tanto, não sei se é da idade, se é realmente do uso destes utensílios. E gostaria de tentar perceber, porque já tentei fazer várias experiências, nomeadamente sobre o comunismo e sobre a extrema-direita, à inteligência artificial, e ela é politicamente correta para o lado da direita. E estamos numa altura muito perigosa a nível político, mundialmente. E pronto, e gostava de saber, e eu tenho a sensação de que uma forma de guerrilha que podemos fazer, de contraforça que podemos fazer, é lançar para lá as nossas opiniões, que é para aí perceber, não, estatisticamente também há malta assim. Não é só a malta de direita que impera. Portanto, eu não sei se isto é possível, manipular essa caixa negra de palavras e se é possível que possa ser uma forma de não sei, isto é utopia, não é? Colocar imensas palavras de esquerda ou imensas, por exemplo, em relação à questão cubana, eu fiquei horas a falar com o ChatGPT e com o DeepSeek e com o GoPilot. E não me conseguia, debitava sempre uma resposta, mas nunca me apresentou uma resposta concreta sobre o que é que acontecia com Cuba, com o embargo. E fico sem saber e fico, pronto, eu ainda sei um bocadinho de história, mas se calhar os miúdos que vão agarrar nestas matérias já não sabem. Pronto, a minha pergunta é se é possível também manipular um pouco Peço desculpa, a pergunta que eu tenho vem mesmo no seguimento do Carlos. Bom, primeiro, acho interessantíssimo a gente falar de inteligência artificial, mas depois estamos sempre a falar dos humanos, que é uma questão que eu levanto. Mas o que eu queria perguntar era, em relação aos LLMs, se é isto que o Carlos está a perguntar, há algum... A OpenAI está controlada com aquilo que põe lá... quando está, ou a gente não sabe isso. Eles podem só pôr a falar sobre o Marx. Tipo, economia é o que o Marx diz. E podem pôr só isso, não pôr toda a outra economia. Isso há algum controle ou isso é... Eu imagino que neste momento o objetivo é o máximo, mas pode haver um player que ponha só uma coisa que quer. Isso é possível, porque não há nenhum controle sobre isso. Pois, esse é um dos grandes riscos. Claro. Exatamente. O antigo executivo de Byron estava a caminhar no sentido da transparência para os grandes players também, mas agora isso foi tudo ao ar. Tanto que o próprio AI Act agora também está a ser posto em causa. Sim. E nós vemos, se fizer a pergunta no DeepSeek, vê-se que há ali aliás, também há ali um alinhar com a política, com a definição da parte da China, se for no... Pronto, porque, ou seja... os dados e, portanto, há esse bias assumido, mas não transparente. Né? Quer dizer, ou seja, não comunicado a dizer... Porque até poderia ser dito, não, isto é um modelo de língua que é para comunicar a nossa enquanto país, a nossa posição oficial, ou não sei o quê, pelo menos de uma forma transparente, dissessem, não é? Mas não é dito. Portanto, não sabemos, nem sequer dizem quais são os textos e os conjuntos de textos que são usados para treinar. Ninguém diz como é que é feito. Portanto, já nem sabe. Mas os top ali, as opções estratégicas de top, sim, então, claramente não sejamos naivos a pensar que não há esse forçar a que o modelo dê peso a determinadas coisas. Havia um dos primeiros depois eles alteraram aquilo, mas ele dizia, tem que ir ver qual é a posição do Musk, do Elon Musk em relação a isso, antes de responder, havia-se no processo de inferência. E, portanto, isso foi uma camada que foi ali posto. Ele tinha lá posto não sei quantos bilhões para desenvolver aquele modelo, portanto, aquilo não podia dizer coisas contra os interesses económicos ou não sei quantos da coisa. Sim, esse é um dos grandes riscos. Então, primeiro que tudo, muito obrigada a Trimagisto por esta excelente oportunidade de partilha de viva voz, de vivo corpo, de viva presença. Este é um tema que me põe muito nervosa, põe muito ansiosa. E eu tenho, assim, 3 palavras
uma vez que estamos a falar de linguagem, e há 3 palavras-chave para mim que ficam aqui a martelar à volta desta história da inteligência artificial, que é a semântica, a ontologia e o tempo/duração. E o que me faz muita aflição neste assunto da inteligência artificial é que ele se alimenta de paradoxos permanentes, não é? Portanto, por um lado, nós, humanidade, queremos que as coisas aconteçam cada vez mais depressa, não é? Que haja respostas cada vez mais rápidas, soluções. E nós, corpos humanos, em paralelo, vamos estando cada vez mais parados. Vem-me sempre à cabeça uma imagem assim meio de pesadelo, em que nós, seres humanos, acabaremos por ser só cabeças, que ou rebolam ou estão paradas. Portanto, não sei, eu venho aqui no desespero de perceber como é que nós, humanidade, podemos sobreviver sem a nossa existência ontológica. Como é que nós, humanidade, podemos sobreviver sem o nosso corpo, sem a nossa fisicalidade, sem os sentidos? Efetivamente não vejo qualquer compatibilidade. Já agora, a música também é uma linguagem. E pronto, e a linguagem pode ser mais ou menos rica, mais ou menos tocante, mais ou menos ontológica. E aquelas máquinas são executantes, não são músicos de orquestra. Porque um músico numa orquestra só existe se cada músico for um intérprete. Sim. E uma máquina não é intérprete, é só executante. Portanto, eu estou a falar para si, porque ali daquelas bandas eu já percebi que tenho suporte, mas pronto. Obrigada. Obrigada. Obrigada para a organização e os intervenientes que são muito esclarecedores, não é? Queria só, assim, dizer que acho que também o que está a se passar com a IA tem a ver também com o tipo de sociedade no qual estamos a evoluir, que é cada vez rápida e é a velocidade que parece que é o progresso. Eu não quero forçosamente poupar tempo, quero ter o meu tempo para ficar o ser que eu sou. E pronto, isso era... Mas do outro lado, é verdade que com essa velocidade elétrica, não é? É 0 ou 1, eu estou ultrapassada. E a sociedade é ultrapassada no sentido de, por exemplo, quando se aborda a questão da ética, quando se vê o tempo que demora os executivos, os dirigentes a haver um consenso, por exemplo, sobre o clima, e agora sobre a IA, há uma grande diferença e tem a ver com a velocidade
tecnológica de um lado e a velocidade humana. Tudo isto para dizer que eu acho que quando tu dizes, Manuel João, que os sistemas não esquecem, a IA não esquece, e então fica tudo ali enquanto nós, humanos, uma maneira de sobreviver e de esquecer. Então, se é esse sistema que superpõe a humanidade, quer dizer, o futuro é qual tipo de sociedade? Não vai ser muito... E neste aspecto é muito assustador, não é? Eu prefiro me esquecer, muitas vezes. Quer dizer, acho que é bom esquecer algumas coisas para poder avançar. E então, eu acho que outro dia estava a ouvir um diplomata, vou-me esquecer, é um diplomata francês, que é o Dominique de Villepin, que explicava que estamos mesmo já estamos a chegar ao ponto da coalição o choque das civilizações. Estamos mesmo a chegar a esse ponto, do ponto de vista dele. O que é esse choque? É o choque entre as religiões, o choque com a sociedade ocidental e as sociedades também mais etáticas. E que estamos nesse ponto de encontro. E então, pronto, para voltar à nossa conversa desta manhã, e com todos esses elementos, eu acho que somos e temos de reagir, obviamente, mas temos todas as ferramentas, por isso, se calhar vai ser o ponto de vista otimista desta conversa, que é, há coisas que são fundamentais, que temos que defender e continuar a existir, por exemplo, antropólogos, eu escrevi, desculpem, a arqueologia, por exemplo, a arqueologia está extremamente atacada. Por quê? Porque são as raízes da humanidade e há cada vez menos subsídios para essa área, como em outras. E depois, pronto, obviamente, toda essa ciência da sociologia também, todas essas áreas que existem e que são as ciências sociais, a cultura está extremamente atacada também. Bom, e então um dos meios é de dar cada vez menos subsídios para isso existir. Pronto, e quando se fala da cultura, é no seu geral. Eu acho que se nós continuarmos, temos que saber defender essas áreas e os direitos universais humanos, porque isso a IA não vai fazer por nós, e ter consciência disso, que são os meios que temos para combater. Não é combater, não entrar numa guerra, mas fazer funcionar o nosso próprio cérebro, cada um na sua área, e acho que deveríamos conseguir alguma coisa, não é? Espero, para o futuro. Só fazer algo, se calhar, por mim, fazer 2 ou 3 comentários. Falou-se aqui de Apocalipse, mais que uma vez. Não podemos esquecer, o Apocalipse é um conceito judaico-cristão. Não há Apocalipse no hinduísmo, não há Apocalipse no shintoísmo. Portanto, nós vivemos em mundos diferentes. Eu acho que é importante não esquecermos. O que eu acho que é uma realidade à qual nos temos que habituar. Eu escrevi um artigo no Diário Notícias e depois no Mediapart. Foi muito engraçado. No Diário Notícias ninguém leu, provavelmente, mas depois publiquei no Mediapart francês imensos comentários. Foi muito engraçado. Sobre o quê? Sobre o Ocidente a olhar só ao espelho. Nós estamos num momento em que o Ocidente está a perder a hegemonia.
e vale a pena fazer uma espécie de reflexão. Aquilo que eu fiz foi mais ou menos foi verificar quantos golpes de Estado é que os países ocidentais praticaram em países não ocidentais, desde 1945. Centenas. Quantos assassinatos políticos países ocidentais praticaram em países não ocidentais? Centenas ou milhares. E países não ocidentais em países ocidentais? Zero. Quantas invasões e guerras de países ocidentais sobre não ocidentais? Dezenas. Não ocidentais sobre ocidentais? Zero. Quantas sanções é que países ocidentais praticaram sobre países não ocidentais? 35 mil. Quantas sanções é que países não ocidentais aplicaram sobre países ocidentais? Zero. Portanto, a realidade é esta. A realidade é que o Ocidente tem sido hegemónico e o Ocidente está a perder a hegemonia porque o mundo está a dividir-se. Eu acho que este momento, é por isso é que eu acho que é revolucionário também. Agora, todos estes modelos, os ocidentais, os americanos, curiosamente, todos os donos das empresas e todos os Silicon Valleys eles são todos, e admitidamente, pós-humanistas. Quer dizer, eles afirmam-se pós-humanistas, porque precisamente estes modelos têm algo de pós-humanista, mas dentro de um modelo cristão, judaico-cristão, que implica esta noção de que há um apocalipse final. Nem todos os modelos, nem todas as civilizações implicam isto tudo. Isto por causa de como é que vai ser. Eu li um artigo muito interessante sobre a escrita pós-artificial, porque é inevitável. A minha vida foi, em parte, escrever. Hoje em dia, não sei o que escrever, quer dizer... Portanto, este artigo é interessante. O que significa, por exemplo, escrever um romance na era digital? Provavelmente, a possibilidade é fazer aquilo, e as teses do Tim Gold são muito interessantes nesse aspecto, que é recuperar a linha, recuperar o traço, aquilo que também o Malafouris faz, que é a mente não é apenas o cérebro, a mente é corporizada. Ou seja, é a relação entre a minha mão, o olhar, o cérebro, fazem pensamento, e fazem um pensamento linear que está totalmente para lá daquilo que as IAs fazem e para lá daquilo que é a chamada cognição verbal. Porque nós não vivemos apenas, nós não aprendemos o mundo apenas por palavras. O mundo é muito mais que isso. E, portanto, há uma espécie de concentrarmos muito nesta coisa do mundo digital, é esquecer que o mundo está muito para lá daquilo que os modelos de linguagem nos fazem a nós. Agora, não sei como é que se consegue insuflar inteligência natural no Ministério da Educação. Deve ser difícil, é mais difícil do que muitas outras coisas, porque no momento em que a inteligência natural fosse insuflada no Ministério da Educação, podíamos, de facto, pensar noutros modelos de ensino em que precisamente isto que eu estive a falar pudesse ser valorizado ao nível da educação primária e secundária, do básico, que há mais mundo para lá da literacia. A verdade é que isto também é muito anterior às IAs. O turn para valorizar a literacia sobre todos os outros aspectos da linguagem é muito mais antigo que o surgimento dos telemóveis. E é devastador. É devastador. Focar a educação na literacia é devastador. Mas como é que se diz? Reformatar isto parece-me muito difícil e impossível. Uma última coisa, fake news. Primeiro, eu estava a pensar, qual foi a primeira fake news? A primeira fake news foi quando a serpente foi ter com a Eva e lhe disse qualquer coisa. Portanto, fake news não é de hoje. E pronto, termino. Peço desculpa, falei demais. Nós estamos um bocadinho em cima da hora. Tínhamos aqui uma última intervenção. Vem da parte da tarde. Estaremos... por favor, Jorge. A verdade era lançar. Eu gostei imenso das intervenções todas e também subscrevo as opiniões, preocupações e pensamentos da audiência, mas lançar aqui só tendo em conta o que a Universidade de Évora estará a desenvolver com a Galiza, percebi bem,
E tendo em conta a questão dos modelos hegemónicos americanos, sobretudo evangelistas ou evangélicos, como usou a sua expressão, porque não, em Évora ou no Alentejo, criar-se um modelo, ou esse modelo onde estão a trabalhar, poder ter aqui também um bocadinho de inputs ou de substância relacionada com a salvaguarda da nossa identidade, da linguagem, da gastronomia, daquilo que é, e também até de Portugal. Mas eu estou aqui a delirar. A verdade é que eu acho que há pouco tempo ouvi, a propósito do Apocalipse, um podcast, acho que era do New York Times, onde um senhor dizia, isto é, que a inteligência artificial era o anticristo. Já se está a pensar nestes termos. Eu não sou assim tão pessimista, acho que não há, neste momento, e em relação aos miúdos, acho que vai ser muito difícil de travar, e às novas gerações, até porque eles nascem e crescem já com a inteligência artificial, com os telemóveis, com acesso. O que é importante é todos nós continuarmos a pensar pelas nossas cabeças e desenvolvermos, sim, as universidades, os pensadores, os escritores, os antropólogos, os filósofos, os jornalistas, alternativas a isto. E que, de alguma maneira, o grande problema para mim passa por uma coisa que se chama lucro, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que os sistemas, estes modelos, são modelos que neste momento estão feitos para muito poucos terem muito lucro. Não tenho dúvidas disso, daí o recuo em termos de legislação na União Europeia, parece-me a mim. Portanto, até com a administração Trump, eles estão a conseguir. Mas depois isto é muito complexo, mas a verdade é porque não nós pensarmos localmente, regionalmente e apresentarmos algumas alternativas. Nós que estamos nas universidades, eu não estou a falar, e que temos acesso a muito conhecimento, vamos às feiras internacionais, vemos isto tudo a desenvolver-se, porque não? Porque há. A humanidade, eu acho que tem sempre alternativas e até agora há muitos modelos que se desenvolvem em escalas mais pequenas, de alternativas mais ecológicos, mais sustentáveis, a vários níveis. Portanto, se calhar, é só um repto que eu lanço para quem está em cima da mesa. Obrigada. Deixa-me só dizer que, já agora, eu já esqueci-me de dizer o repto. É esse o nosso... Acho que é um ótimo repto e é nesse sentido também que nós temos estado a trabalhar com a Galiza e queremos alargar e acho que é um ótimo repto até de alargar depois às associações locais, regionais e por aí fora. Só para dizer que esqueci-me de dizer, o modelo de língua chama-se Carvalho. É o Carvalho. Pronto, já agora fica aqui. Pronto. Devia ser Chapau. Devia ser. Eu primeiro propus Sobreiro, mas em galego não usam da mesma forma. E Carvalho dá para o galego e para o português. Foi por isso. Eu acho que estamos mesmo aqui a acabar este painel e queria agradecer aos meus colegas que aceitaram este desafio. Foi muito interessante para mim. Há um tema que eu acho que vai passar para a tarde, que é esta importância da diversidade cultural e o que é que estes sistemas de IA nos estão agora, como é que nos estão a influenciar e, portanto, acho que há aqui várias forças e isso é importante até para a criação artística e, portanto, eu penso que é uma boa sequência para a discussão desta tarde. E há uma coisa que há várias coisas que levo daqui, desta conversa. Há uma muito interessante, para mim, do meu ponto de vista, deste exemplo dos robôs a tocar, porque eu estava a pensar, porque depois a Ana disse-me, mas o baterista tem 4 braços. Eu não vi, porque estamos aqui muito perto. E fiquei a pensar, se fosse um único robô com 10 ou 15 braços a tocar os instrumentos, tinha metade do interesse. Na verdade, qual é o interesse deste grupo? É que são vários que se ouvem, cada um tem as suas competências no seu instrumento, que reagem uns aos outros, que tocam em conjunto, e isso faz deles um conjunto, um coletivo, com uma forma de inteligência que é muitíssimo mais interessante. E, portanto, isto tem a ver com o que disse, de problema de estarmos a ficar cada um no seu canto, tem a ver com o facto de as coisas que nós sentimos na universidade, depois do Covid, os alunos já não gostam de vir às aulas, que se sentem em todo lado, tem a ver com muitas coisas da nossa vida. Portanto, eu acho que são coisas que levo daqui, gostei muito desta ideia e que depois podemos, se calhar, continuar esta tarde.